De fato, a triiodotianina, T3, e a tiroxina, T4, são fatores decisivos para o nosso metabolismo. Ninguém tem dúvida disso. E, em específico, muito do nosso poder de perder gordura corporal. Quando a gente vai falar de performance, de queima de gordura, nós estamos sempre lembrando que existe uma opção do triiodotironina e da tiroxina, a utilização de T3 e de T4. Vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre os dois, porque eles são drogas extremamente potentes em termos termogênicos e catabólicos do ponto de vista da massa muscular também, mas também são bastante perigosos. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois hoje nós vamos falar sobre potência de perder gordura quase que no máximo, perdendo para o DNP, que é uma droga que não é bem-vinda, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, sempre que tiver uma dúvida procura, Leandro Twin mais tema, você vai encontrar um vídeo meu aqui, mas o T3 e o T4 vão ser opções que ainda na prática é um pouco mais viável ou menos provável de você ter grandes problemas como a morte no caso do DNP. É importante começar dizendo que as pessoas, quando não tem nenhum agravo de saúde, elas têm uma produção de T3 e T4, nosso corpo produz esses dois hormônios e que em quantidades normais desempenha-se muito bem para a perda de gordura, assim como, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, da testosterona. A testosterona existe a versão injetável, que você pode colocar no seu organismo, mas o seu organismo, que funciona bem, já produz uma quantidade muito boa de testosterona. Quando você joga uma quantidade muito alta de testosterona, obviamente você vai ter alguns resultados positivos e alguns resultados negativos. O T3 e o T4 parte do mesmo princípio, mas o T3 e o T4 é muito mais voltado para a queima de gordura corporal. É importante salientar que o T3 e o T4, para a maioria dos treinadores, médicos, gurus, etc., pesquisadores, não é uma droga que tem uma incidência muito grande de recomendação para se utilizar em pessoas que simplesmente queiram um corpo um pouquinho melhor, tá? Que não tem um fim competitivo. É quase que um consenso que o T3 e o T4 ele vai ser uma carta na manga, ele vai ser algo que já tentamos de tudo, estamos com o prazo muito apertado, vamos competir, então vamos colocar o T3 e o T4. Em situações regulares, uma pessoa que quer buscar um corpo melhor, simplesmente faça uma preparação de forma mais inteligente, começa antes para você estar pronto no dia que você quiser, seja uma praia, uma viagem, e se você fracassar e errar em algum momento, deixa assim mesmo, acaba que não compensa colocar o T3 e o T4. Eu só estou salientando isso porque justamente essas duas drogas são extremamente potentes, tá? E quando você fala de potência, você fala de perigo, de resultados bons e muito perigo. E se você não almeja nada muito importante na sua vida, não faz muito sentido correr esse tipo de perigo, porque a gente tem outras drogas termogênicas. Inclusive, os meus alunos às vezes perguntam, Twin, quais são as drogas termogênicas mais fortes, mais fracas? Sempre que tiver uma dúvida, pessoal, procura, orienta para vocês e para os meus alunos também. Escreve Leandro Twin, top drogas termogênicas, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal com uma escala hierárquica subindo do mais fraco para o mais forte. Podemos falar aqui algumas coisas sobre como o nosso corpo produz o T3 e o T4, que basicamente falando vai ser com o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, quando ele está baixo, isso quer dizer que ele não está precisando trabalhar tanto e tem bons níveis de T3 e de T4. Quando ele está alto, isso indica que você tem um hipotireoidismo, porque o T3 e o T4 estão baixos. E é por isso que ele fica alto, porque ele estimula. E ele não precisa estimular uma coisa que já está funcionando bem. E isso é um erro muito comum de vocês na hora de ver exames laboratoriais. Meu TSH, meu hormônio tireoestimulante, deu normal. Então estou tudo certo, porque está trabalhando pra caramba. É justamente o oposto. É aí que você tem um hipotireoidismo. Assim, se você tiver um hipertireoidismo, o TSH vai ficar abaixo do valor de referência. Mais ou menos falando aí, 1/3 do T4 vai se converter em T3. Tá? Então T4, depois T3. O corpo gera os dois, mas uma parte o T4 transforma em T3. Mas é importante dizer
que muito pouco do T3, tá, é o nosso corpo que produz. Estima-se mais ou menos de 10 a 15% do nosso T3 do corpo foi ele que produziu. O resto é todo do T4 se convertendo em T3. E qual que é a diferença do T3 e do T4, sendo que os dois aumentam o consumo de oxigênio? Muito bem. O T3 ele é pelo menos, tá, de 3 a 5 vezes mais potente do que o T4 em termos de eficiência do que eles se intitulam para fazer, que a gente já vai discutir agora. Então o T3 ele é muito mais forte do que o T4, basicamente falando. O T3 e o T4 eles aumentam o consumo de oxigênio em basicamente todos os tecidos que são metabolicamente ativos, tá? Com exceção do cérebro, do baço e do testículo. Esses dois hormônios eles aumentam a mitocondriogênese, certo? Ou seja, ele aumenta o consumo de oxigênio na célula que ele se liga. E isso aumenta a respiração celular e o processo, portanto, oxidativo, já que a respiração acontece através do oxigênio. Por que o T3 e o T4 dá disposição? Porque justamente com mais oxigênio eu consigo produzir mais ATP, adenosina trifosfato. E com isso eu consigo mais desempenho, a ponto de um T3 e um T4 muito alto me tornar hiperativo, ansioso, e aí começam-se os colaterais. Ótimo, Leandro Twin, mas se eu colocar numa quantidade boa, eu vou ter mais disposição e mais queima de gordura, pelo que você está me falando, porque queimar gordura é um processo de oxidação. Só que também aumenta a excreção do nitrogênio. E nitrogênio, balanço de nitrogênio positivo e negativo tem a ver com ganho de massa muscular, não é isso, Leandrão? Isso. Então quer dizer que o T3 e o T4 é bastante catabólico do ponto de vista da massa muscular. E é por isso que os fisiculturistas normalmente vão sempre querer combinar o T3 e o T4 com esteroides anabolizantes. Um indivíduo que está natural usar o T3 e o T4 acaba que é contraprodutivo, porque ele vai perder mais gordura, mas ele vai degradar muito a sua massa muscular. E isso não é um cenário interessante. O T3 e o T4, quando você faz a utilização junto com os esteroides anabolizantes, também tem um fenômeno muito legal, que é reduzir o colesterol ruim. Então, ele pode minimizar alguns dos colaterais dos esteroides anabolizantes, claro que criando outros no lugar. Se não fosse tudo, o T3 e o T4 também potencializa a ação do GH. Então, quando você faz a utilização de T3, T4, hormônios esteroides anabolizantes e GH, aí você estima que era o que o GH15 falava, né? o famoso GH15, que justamente você cria uma fórmula mágica de sempre poder comer o lixo que você quiser, que você não vai engordar nunca. Obviamente é uma coisa muito extrema, né, dizer isso, porque de certo ponto você sempre que colocar uma caloria maior, mesmo que você tenha um monte de coisas remando contra, você vai engordar, mas realmente você torna um ambiente muito difícil de você engordar com essa combinação. Lembrando sempre que quanto mais drogas, mais colaterais. Quando a droga é boa, dá colateral, bom. Quando a droga é boa pra caramba, dá colateral pra caramba. Não temos como fugir disso. Combinação de clenbuterol, efedrina, dá para se fazer, mas continua nessa mesma linha. Mais problemas. Sendo que a maioria dos treinadores não fazem essa combinação, porque vai ficando cada vez mais perigoso. Cada vez que você coloca mais coisas, mais colaterais vão vir. E quando você tem muitas drogas, você não sabe exatamente o que é de cada uma e o que está se potencializando. Então vai tornando cada vez mais perigoso, sendo que a simplicidade normalmente é o que vai mandar num protocolo. Alguns colaterais do uso do T3 e o T4 no fisiculturismo vai envolver fadiga. Então, se num certo ponto ele estimula, depois de um ponto dá fadiga. Se até certo ponto ele diminui o apetite, ele pode também aumentar o apetite. Se ele gera perda de gordura corporal, ele também pode gerar perda de massa muscular. Calor e, consequentemente, suadeira fazem parte. Dores de cabeça, tá? Muita dificuldade para pegar no sono, tremores, irritabilidade extrema, tudo isso é bastante comum numa dose alta de T3 e de T4. Coração acelerado, pressão arterial mais alta, ou seja, problemas no coração também fazem parte dessa droga. Uma outra coisa que poucas pessoas comentam é que, da mesma maneira que quando você coloca testosterona, o seu corpo cessa a produção de testosterona dele, de T3 e de T4 acontece algo parecido. Como o T3 e o T4 está muito alto, o corpo fala, não precisa trabalhar. E aí o nosso eixo é inibido, mas o nosso eixo da tireoide. E esse eixo pode demorar mais ou menos aí, dependendo do seu uso, é óbvio, de 1 a 6 meses para voltar
ao normal. Ele tem tendência a voltar ao normal, perfeito? Especula-se algumas TPCs com iodo, alguma coisa nesse sentido, mas ainda não tem um consenso propriamente dito do que é eficiente. E nesse período você está em crash. E quando você está em crash, o que acontece? Você engorda mais fácil, tem dificuldade para ganhar massa muscular, tem dificuldade para ficar acordado, tem apetite excessivo. Então, normalmente você tem um efeito rebote com o T3 e o T4. E esse efeito rebote pode fazer você engordar tudo novamente. O que no fisiculturismo não é um grande problema, já que o indivíduo vai fazer uma preparação e depois normalmente ele costuma entrar em off, ou alguma coisa nesse sentido, vai colocar bastante hormônio, então ele vai comer bem, vai recuperar mais rápido, um hormônio vai compensar o outro e ele vai conseguir aumentar sua massa muscular, etc. Agora, vai tomar T3 e T4, depois eu não vou fazer mais nada. Saiba de que a chance de você engordar tudo de novo é quase que certa. A dosagem de T3 e T4 eu não vou colocar aqui em miligramas, porque isso, vocês sabem, as pessoas me assistem, podem querer aplicar alguma coisa na prática, mas a equivalência entre o T3 e o T4, tá, é de 1 para 3. Ou seja, 100 microgramas de T4 vai equivaler a mais ou menos 25 microgramas de T3. O que a gente observa no fisiculturismo é que o T4 normalmente parte de 100, então menos de 100 acaba que não tem um efeito estético e o pessoal não costuma utilizar, mas já o T3, a partir dos 25, como ele está na sua forma pura, não precisa converter, ele já se torna eficiente. Os fisiculturistas sempre fazem pirâmide crescente, então começa-se numa dose pequena e vem subindo, porque doses grandes de uma vez geram colaterais muito fortes, já que se soma com o seu. Até o seu corpo entender que tem muito T3 e T4, ele continua fabricando o seu. Você joga uma quantidade muito grande de fora, soma com o teu, e você fica com um T3 e um T4 muito grande, e isso gera colaterais muito grandes. Leandro Twin, alguém da minha família toma T3 e T4 e normalmente se toma em jejum quando acorda. O porquê isso? Porque quando você faz a utilização junto com comida, principalmente gordura, pode reduzir em até 40% a absorção desta droga. E é por isso que normalmente ela é tomada em jejum. O T4 tem uma meia-vida bastante longa, tá? Estima-se quase 200 horas, ou seja, quase 7 dias, e já o T3 um pouco menos, mais ou menos 10% desse tempo para ser mais exato. Então, mais ou menos aí 19, 20 horas. Isso não quer dizer que você deve tomar o T4 uma vez por semana, mas saiba que se você descontinuar o uso do T4, por uma semana ele ainda está ali atuando de uma forma razoavelmente considerável. O T3, se você descontinuar, mais rápido você se livra dele, mais ou menos um dia. Por fim, eu reforço que o T3 e o T4, para a maioria das pessoas de dentro desta área, não é indicado para quem não tem um fim muito importante, competitivo. Se você não consegue secar com cafeína, com ioimbina, efedrina, clenbuterol, você não sabe fazer dieta e tampouco treinar. Então não é o T3 e o T4 que vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, ele vai criar um problema ainda maior. Leandro Twin, beleza, eu já entendi que o T3 e o T4 não é para mim. Que tal me fazer um vídeo com a escala hierárquica das drogas termogênicas, da mais fraca até a mais forte? A mais forte é o T3 e o T4? Não. Nós temos uma acima dela e eu convido você a conhecer neste vídeo aqui, a título de curiosidade, não é para tomar essa droga.